Olá, sou o professor Daniel Santana e a aula de hoje é sobre teoria burocrática, questões comentadas. Pessoal, tenho uma novidade para vocês, um curso online sobre todas as teorias da administração, chamado TGA Descomplicada. Aqui, na descrição desse vídeo, tem todas as informações. Também aqui na descrição eu deixei um e-book completo com 25 questões comentadas especialmente para vocês. Me sigam também nas redes sociais. Vamos para a aula. A primeira questão diz assim: de acordo com Chiavenato, 2003, a burocracia é a organização eficiente por excelência. Para conseguir eficácia, a burocracia explica nos mínimos detalhes como as coisas deverão ser feitas. No entanto, o leigo passou a dar o nome de burocracia aos defeitos do sistema, disfunções, e não ao sistema em si mesmo. Entre as disfunções da burocracia, identifica-se: letra A despersonalização do relacionamento. B. O caráter legal das normas e procedimentos. C. O caráter formal das comunicações. D. As rotinas e procedimentos. Pois bem, vamos resolver essa questão. Primeiramente, eu queria deixar claro para vocês que o termo disfunção significa anomalias, enfermidades, doenças. Vamos lá. Teoria da burocracia é popularmente conhecida como acúmulo de papelório, apego exagerado às normas, e assim o leigo, ou seja, aquele que não conhece, passou a dar o nome de burocracia aos defeitos dos sistemas, ou seja, às disfunções, e não ao sistema em si. Mas a burocracia de Max Weber é diferente, é o contrário, na verdade, pois ela busca a organização eficiente por excelência. Assim, ela explica nos mínimos detalhes como as coisas deverão ser feitas. Então, dentro da burocracia, das características da burocracia de Max Weber, nós temos o caráter legal das normas, é uma característica. Pois bem, as normas conseguem antecipar os possíveis erros. Por exemplo, se na norma da empresa diz que para entrar no setor de produção tem que usar os EPI, equipamento de proteção individual, já evita acidentes, evita retrabalho e evita punições. Então, essas características diz que as normas devem ser feitas por escritas. Toda organização deve se basear em legislação própria. Então, as normas são legais, regulam tudo o que ocorre dentro da organização e conferem às pessoas investidas de autoridade um poder de coação sobre os subordinados, impondo assim disciplina. Uma outra característica interessante da teoria da burocracia é o caráter formal das comunicações. Essa comunicação formalizada por escrita e registrada, elas comprovam e documentam todas as ações e procedimentos, permitindo assim uma linguagem unívoca, ou seja, uma única interpretação. Por exemplo, se no mural de uma empresa colocam um comunicado sobre um novo procedimento de atendimento online, assim todos farão daquela forma. Uma outra característica é as rotinas e procedimentos. As regras e normas técnicas, elas regulam a conduta do ocupante de cada cargo. Então, as atividades, são executadas de acordo com as rotinas e procedimentos. Por exemplo, antes de validar um produto, deve-se primeiramente testar. Então, este procedimento se torna uma rotina necessária. Pessoal, essas três características elas são essenciais para a eficiência empresarial, segundo Max Weber. Agora, pessoal, é interessante falar que, dentro da teoria da burocracia, deram muita ênfase aos resultados positivos e esqueceram das imperfeições que os leigos exageraram. E essas imperfeições foram justamente consequências imprevistas, que foi chamado de disfunção. Entre tantas disfunções, existem uma, que é a despersonalização do relacionamento. Olha só, pessoal, sabemos que a impessoalidade ela é uma característica da teoria da burocracia, onde as atividades são feitas em termos de cargos e não de pessoas. Se exagerar demais nessa impessoalidade, isso pode trazer e levar a algumas enfermidades, como diminuição das relações.
Imaginem uma pessoa ser chamada de 1309, um exemplo. Ei, 1309, faça favor. E está despersonalizando o relacionamento, ao invés de chamar pelo nome, né, como a pessoa de fato é conhecida. Tudo bem? Então, assim, a resposta correta dessa questão é a letra A, a despersonalização do relacionamento. Tudo bem? Pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Tudo bem? Vamos para a segunda questão. Para o sociólogo Max Weber, uma das vantagens da burocracia na abordagem estruturalista da administração é a letra A, internalização das normas e dos regulamentos, B, resistência às mudanças, C, despersonalização do relacionamento, D, uniformidade de rotinas e procedimentos, letra E, categorização como base do processo decisório. Pessoal, vocês lembram do conceito de disfunções, não é isso? Elas são anomalias, doenças que os leigos exageraram e enxergaram. Elas são consequências imprevistas que os pesquisadores se descuidaram. Dentre as disfunções, nós encontramos a internalização das regras e apego aos regulamentos, onde as normas e regulamentos passam de meios para os principais objetivos organizacionais. Isso é uma disfunção. Resistência às mudanças. Quando um funcionário se acostuma com a repetição, ele termina achando que isso traz segurança e tranquilidade para ele. Então, quando surge alguma mudança, ele tende a achar que isso seria perigoso, né? Se alguma mudança, algum processo diferente, algum processo inovador, termina achando que isso seria perigoso ou desconhecido àquela tranquilidade que ele já está acostumado. Uma outra disfunção que nós já falamos é a despersonalização do relacionamento, onde essa despersonalização, quando existe impessoalidade de tratar a pessoa ao cargo que ele está relacionado, tudo bem. Mas quando isso cresce demais, quando essa impessoalidade é exagerada, de forma que há uma diminuição nas relações, isso tanto entre colaboradores como até o cliente, isso se torna uma anomalia, que nós chamamos de despersonalização do relacionamento. Uma outra disfunção é a categorização como base do processo decisório. Só quem toma as decisões são as pessoas mais elevadas da hierarquia. Mesmo não sabendo nada da causa em questão, somente ele decide. Então, esses 4 itens que nós comentamos são disfunções e não vantagem. Agora, a uniformidade de rotinas e procedimentos, isso sim é uma vantagem, pois ela favorece a padronização, reduz o retrabalho, reduz custos, reduz erros, até porque elas são definidas por escrito e termina sendo demonstrada, apresentada para todos, para que todos façam daquela forma. Um exemplo é um atendimento padronizado, por exemplo, em uma faculdade, onde, para a atendente exercer bem o seu papel, ela precisa ter alguns fluxos, para que isso não comprometa o trabalho das outras pessoas. Um exemplo, imagine a atendente de matrícula. Ela precisa ter uma sequência correta, um procedimento, uma rotina, para que todos saibam do seu serviço e saibam qual é o próximo passo. Um exemplo, para poder emitir o boleto, né, um exemplo, carnê de boleto, primeiramente ela tem que fazer todo o processo de matrícula, receber os documentos, analisar documentos. Então, isso são rotinas. Então, nessa questão, e isso é importante, né, pessoal, também, para manter essa uniformidade. Então, a alternativa correta, que é uma vantagem da teoria da burocracia, é a letra D, a uniformidade das rotinas e procedimentos. Então, vamos para a última questão, a terceira questão. Em relação à teoria da burocracia, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. Primeira alternativa. Seu principal idealizador foi Max Weber. E Philip Selznick trabalhou a questão da delegação de autoridade e afirmou que a burocracia é adaptativa e dinâmica. Próximo. A formalidade estabelece que a burocracia é algo com forte abordagem profissional e que funciona na prática como fator de sobrevivência das pessoas na organização.
Próximo item. Suas principais contribuições para a prática da administração incluem a definição dos níveis de autoridade decisória e de mando, a interação entre atividade, hierarquia versus competência ou conhecimento, maior análise de questões correlacionadas à estruturação das organizações. Próxima, a impessoalidade estabelece que a burocracia é algo formal, baseada em normas e leis, as quais devem sustentar as decisões tomadas principalmente por critérios impessoais. Vamos lá, pessoal. Max Weber, de fato, foi o principal idealizador, ok? Mas tiveram também outros estudiosos que, além de estudar a burocracia, foram críticos, e um deles foi justamente Philipp Selznick. Esse autor ele foi sociólogo, professor universitário. Ele propôs o modelo em que se destacava a delegação de autoridade. Ele sugere modificações no modelo burocrático, enfatizando a manutenção da organização como um sistema adaptável e também cooperativo, né? Então, de adaptação e dinâmico. E também ele entende que é interessante que na burocracia, né, nesse período das empresas, existe uma interação entre burocracia e também o seu ambiente. Então, a primeira alternativa ali é verdadeira. Continuando, a formalidade de fato é importante, mas na prática, o modelo burocrático trabalha com a meritocracia, onde a escolha das pessoas é baseada no mérito e na competência técnica e não em preferências pessoais. Então, se a pessoa quer sobreviver nas organizações, ela deve ter méritos. Então, a seleção, a admissão, transferências e promoções dos funcionários são baseados em critérios de avaliação e classificação. Então, essa segunda alternativa, nós podemos considerar ela como falsa, certo? O que faz a sobrevivência na burocracia são as competências, ok? É o seu conhecimento. Continuando. Das contribuições da teoria da burocracia, nós temos a divisão entre autoridade tradicional, carismática e legal racional. Houve também o estudo sobre os níveis empresariais em alta gerência, média gerência, gerência operacional e pessoal operacional. Cada participante deve saber qual é a sua tarefa, qual é a sua capacidade de comando sobre os outros e o limite da sua tarefa, de forma que não possa interferir na competência alheia. Tá? Se o indivíduo quer promoção, ou ele quer ser admitido ou transferido de cargo, ele deve ter conhecimento necessário e competência, ou seja, é o mérito. Tudo isso que nós falamos são justamente tudo isso está correlacionado à estruturação das organizações. Então, quando essa questão diz que na prática inclui definições dos níveis de autoridade decisória e de mando, ok. Interação entre atividade e hierarquia, que são os níveis, que são as autoridades, né, carismática, que é justamente a autoridade tradicional, carismática e legal, é justamente essa atividade versus hierarquia, e também a competência e conhecimento, que é justamente a meritocracia. Tudo bem? Então, essa questão é verdadeira. Continuando. A impessoalidade ela é uma das características da teoria da burocracia. Mas esse conceito que está nesse quarto item, dizendo que a impessoalidade estabelece que a burocracia é algo formal, baseado em normas e leis, esse conceito está relacionado a uma outra característica, que é o caráter legal das normas e regulamento. Tá? Então, essa alternativa está errada. Dessa forma, nós temos VF, questão correta, letra D. Alternativa correta, letra D. Tudo bem? Pessoal, essa é mais uma aula. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com aqueles que precisem. Comentem aqui também suas dúvidas. E não esqueçam, pessoal, de conferir minha plataforma de cursos online, que está aqui na descrição desse vídeo. Tudo bem? Tchau, tchau. Sucesso. Fiquem com Deus e contem comigo.